Queridos amigos, queridas amigas da comunidade Boa Nova, voltamos com a nossa meditação sobre 40 dias aos pés da cruz. Chegamos hoje ao 35º dia desta quaresma. E nós meditamos hoje sobre as palavras de Jesus na cruz, presentes em João capítulo 19 e versículo 30. Tudo está consumado. Estas palavras foram de grande alívio para Jesus e esperamos que também o sejam para todos nós. Tudo está consumado. O sofrimento de Jesus tinha chegado ao fim. Sua sede tinha sido saciada pelo vinagre, símbolo da humanidade decaída, que penetra o próprio corpo de Jesus. Ele tinha padecido todo tipo de sofrimento, tanto interior quanto exteriormente. E agora estava pronto para entrar na própria morte. Ele falou suas últimas palavras e entregou o seu espírito ao Pai. Maria, porém, sabia que esse não era o fim. Ela sabia que o seu filho iria ressuscitar. Ele tinha dito que o Filho do Homem devia sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Embora os apóstolos e outros discípulos não tivessem entendido o que Jesus estava dizendo, Maria certamente o entendeu. Ela testemunhou a rejeição que o seu filho sofreu, sua morte, e agora seus olhos se voltavam para a sua prometida ressurreição. Essa passagem também afirma que Jesus entregou o seu espírito. Sua vida não foi tirada dele. Sua morte foi uma escolha livre pela qual ele se entregou à própria morte. Ele escolheu entrar no efeito final do pecado, a própria morte, de modo a redimir a morte e torná-la uma porta de entrada para a vida eterna. A destruição da morte foi realizada por Deus, a fonte da vida, subordinada a si mesmo. Deus queria se aproximar de nós, tornando-se homem. Ele chegou tão perto de nós, a ponto de permitir que o homem lhe fizesse violência. Mas o último capítulo da vida de Cristo ainda estava para ser escrito. Sua entrada na nova vida estava prestes a recomeçar. Essas palavras de Jesus devem assumir grande significado em nossas próprias vidas. Precisamos nos ver de pé junto à cruz com Maria e ouvir Jesus falar que tudo está consumado para nós pessoalmente. Devemos permitir que Ele olhe em nossas próprias almas e diga: tudo está consumado. Essas palavras significam que a nossa própria salvação foi realizada e a morte de Jesus destruiu para sempre a morte eterna. É Jesus dizendo mais uma vez: eu sou vencedor da morte. E reflita hoje sobre se você está atento a estas palavras de Jesus em sua própria vida. Você permite que Ele realize o seu sacrifício salvador pelos seus pecados? Você assume esta declaração de promessa de nosso Senhor? Você permite que a finalidade da sua morte se una ao seu próprio pecado? Reflita sobre estas 3 pequenas palavras. Tudo está consumado durante este dia. E permita que a entrega do Espírito de Jesus tome conta de você e transforme a sua vida. Vamos rezar? Minha querida mãe, enquanto olhava atentamente para o seu filho, ouvia-o anunciar que ele cumpriria a sua missão
Ele foi fiel até o fim. E embora estivesse cheio de tristeza quando morreu diante dos seus olhos, o seu coração se alegrou ao testemunhar o dom da salvação sendo realizado por toda a humanidade. Que eu possa ouvir atentamente o seu filho enquanto ele fala essas palavras sagradas. Tudo está consumado. Eu destruí o efeito do pecado. A morte não existe mais para você. Meu Senhor Salvador, da cruz você anunciou o cumprimento da sua missão divina. Você proclamou que tinha destruído a própria morte pela livre oferta de sua vida. Ajude-me a ouvir as suas palavras em meu coração e a estar aberto para o presente insondável de uma nova vida realizada pelo seu sacrifício voluntário por mim. Mãe Maria, rogue por mim. Jesus, eu confio em você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Pai que vos ama. Abençoe-vos o Filho que salva. Abençoe-vos o Espírito que é vida e para sempre vos dê a sua paz. Amém.